Bom dia! Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Amém? E que essa seja uma sexta abençoada, que nessa sexta-feira o Senhor possa derramar a força, a alegria sobre nós, para que possamos ter um final de semana de muitas vitórias. Amém? Eu quero convidar você a ler o texto que está em Daniel, no capítulo 2, a partir do verso 14. E o texto diz assim: Daniel foi procurar Arioque, o chefe da guarda do rei, que tinha recebido ordem para matar todos os sábios da Babilônia. Com muito jeito e cuidado, Daniel perguntou a Arioque: Por que foi que o rei deu uma ordem tão dura assim? Arioque explicou o que havia acontecido. Então Daniel foi falar com o rei, e este concordou em esperar, a fim de dar tempo a Daniel para explicar o sonho. Depois Daniel foi para casa e contou tudo aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse que orassem ao Deus do céu, pedindo que tivesse pena deles e lhe mostrasse o que o sonho misterioso queria dizer, a fim de que Daniel e seus amigos não morressem junto com os outros sábios da Babilônia. Naquela noite, Daniel teve uma visão e nela Deus mostrou o que o sonho queria dizer. Então Daniel agradeceu a Deus, dizendo: Que o nome de Deus seja louvado para sempre. Amém? Bom, esse texto aqui está falando quando Nabucodonosor ele teve um sonho. Só que ele queria que os astrólogos, os sábios, os adivinhos dissessem não só o significado dos sonhos, mas também queria que eles soubessem qual era o sonho, queria que eles contassem o sonho. Então, naquele momento, ele reúne os sábios, os astrólogos, todos ali junto e pergunta, só que ninguém sabe responder. Porém, Daniel, e os seus amigos não estavam ali no meio. Mas, quando chega até Daniel, a notícia: vocês vão morrer. O rei mandou buscar vocês para vocês serem mortos. Quer dizer, o primeiro decreto de morte para Daniel chega e ele sequer conhece a razão. Ele não sabe o porquê que está sendo condenado à morte e porque foi escolhido para estar entre aqueles que deveriam ser mortos. Muitas vezes na nossa vida é assim. Nós entramos em situações que nós não sabemos como que aconteceu ou porque de repente estamos numa situação tão difícil, tão complicada, né? De que forma chegamos até aqui? Não estou entendendo o que está acontecendo. Mas esse texto ele é muito interessante porque esse texto mostra a paciência, a tranquilidade e a humildade de Daniel e dos seus amigos. Daniel, quando ele fica sabendo desse decreto de morte, ele não se desespera e nem vai falar: Deus, mas por quê? Como assim, Deus? Não pode. Não. Primeiro ele procura saber com Arioque por que daquilo dali, qual o motivo, qual a razão. E quando ele sabe o motivo pelo que estava acontecendo, ele vai até o rei e fala: Me dá um tempo que eu vou orar a Deus e vou te trazer essa resposta. No momento que Daniel passa por um decreto de morte, no momento onde Daniel tem ali decretado o seu fim, ele respira a fundo, pede um tempo e vai orar. Daniel ele não sai tomando decisões. Daniel ele não sai tentando resolver as coisas ou tentando falar ou tentando convencer ninguém. Ele só pede um momento com Deus. E isso é algo que precisamos fazer. Muitas vezes quando chega até nós esse decreto de morte, nos desesperamos, começamos a buscar pessoas para nos ajudar, começamos a pedir ajuda de um lado e de outro, quando na verdade nós devemos ter o nosso tempo com Deus. Ali naquele momento, Daniel ele pediu ajuda em oração aos seus amigos. Vamos orar. E quando Daniel vai orar, Daniel chega diante de Deus. Deus nos salva, Deus nos livra. Aqui a gente vê uma humildade imensa de Daniel. A gente vê que Daniel era um homem de coração quebrantado, um homem que valorizava o que Deus colocava na vida dele, a própria vida. Então, naquele momento, ele pede: Deus, não nos deixa morrer. Me revela esse sonho, me dá uma saída, me mostra como sair dessa situação para que eu e os meus amigos possamos viver. Ali, naquele momento, Deus ele valoriza a vida que Deus deu a ele. Ali, naquele momento, Daniel ele valoriza os seus amigos, os seus irmãos. Ali, a gente vê por que Daniel era um homem segundo o coração de Deus.
Daniel não se desesperou com aquele decreto de morte, não saiu perguntando, culpando a Deus, mas pediu um momento com Deus, pediu a misericórdia de Deus, pediu o favor de Deus. E sabe o que é mais interessante também notar? É porque o Daniel, ele recebe um decreto de morte, porque o rei não sabia o significado dos sonhos. Mas quando Daniel, junto com seus amigos, foi ali para aprender, sabe, sobre as leis da Babilônia, quando ele precisou estudar, ele e os seus amigos se tornaram 10 vezes mais inteligentes do que os outros, porque não se contaminaram, porque permaneceram fiel ao Senhor. Ali, Deus deu algo a mais para Daniel. Deus, aqui no capítulo 1, fala que também deu o dom de discernimento dos sonhos. Sabe? Então, no seu primeiro decreto de morte, Daniel, ali, ele chega diante de Deus e ora pedindo o favor do Senhor. Aquilo que Deus tinha dado para ele lá atrás, pela sua fidelidade em não se contaminar, pela sua fidelidade em se manter diante de Deus. Lá atrás, Deus já havia preparado Daniel para ter escape aqui nesse decreto de morte. Então, quando eu e você, nós recebermos algum decreto, alguma coisa com a nossa vida falando que é o fim, precisamos ter a calma de olhar para o Senhor e pedir a Deus mais uma chance. E pedir a Deus para nos trazer a memória, para nos fazer lembrar aonde foi que o Senhor nos capacitou, que estratégias, sabe, quais qualidades, sabe, quais dons que o Senhor nos deu para sairmos daquela situação. Muitas vezes, com decretos de mortes, nós esquecemos quem Deus é na nossa vida, porque Deus nos chamou, o que Ele tem conosco. Nós esquecemos que fomos capacitados pelo Senhor com alguns dons, com algumas estratégias para sair disso. Esse texto mostra que por mais que seja um decreto de morte, nós nunca vamos estar diante de uma situação onde não haja uma possibilidade divina de sermos livrados. Então, que possamos ter a confiança, a tranquilidade e a humildade de chegar diante de Deus e falar: Senhor, houve um decreto de morte, mas me livra, me dá vida. Senhor, me ajude a sair disso. E aqui o texto mostra Daniel, o valor que ele deu, a vida que Deus deu a ele, ao amor aos amigos, aos próximos. Daniel não pensou só nele, tanto que ele pediu ajuda dos amigos. Vamos orar? Então que venhamos ter esse coração de Daniel, um coração que sabe que Deus está no controle, mas que tenha consciência de que para Deus agir por nós, de que para Deus nos usar, para Deus nos livrar, para Deus cumprir aquele propósito para qual fomos chamados, nós precisamos buscar no Senhor e do Senhor para que o nome dele seja glorificado. Amém? Que você tenha um final de semana abençoado. A graça e a paz.